Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao 24. A parábola da ceia. Os irmãos acharam, amém? Então Lucas 14, de 15 em diante, diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela realmente venha neste momento entrar em nosso ouvido, mente e coração, para que nós possamos tomar uma posição e que a nossa posição sempre seja, Senhor, de acordo com a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas, pois sabemos que isso é sempre melhor. Assim oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, meu irmão? Eu gostaria de começar essa palavra deixando uma pergunta no ar. Uma pergunta diretamente para você, você não precisa respondê-la em voz alta. A pergunta é: você já se arrependeu de ter desprezado um convite? Você já se arrependeu de ter desprezado um convite? Quando nós lemos essa parábola, é uma palavra que exige talvez um pouquinho mais de conhecimento do contexto e dos momentos em que se passava. Lembrando que, se você olhar lá no começo do capítulo, Jesus, ele chega e está na casa de um fariseu. A Bíblia diz que certo fariseu convidou Jesus para ir comer em sua casa, cear em sua casa. Lembrando que para cear na casa de alguém, você tinha que ter um apreço para aquela pessoa. Os fariseus, e Jesus, a gente sabe a história, nunca se bateram, a não ser talvez no começo, quando Jesus foi um grande expoente, atraía multidões, falava muito bem, até milagres fazia. Esses grupos, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, que eram os grupos que compunham aquela época, eles ficavam de olhos em pessoas desse tipo, desse porte. Provavelmente alguns fariseus estavam de olho em Jesus, quem sabe para trazê-lo para o seu grupo e assim por diante, mas nessa altura, Jesus já tinha feito milagres no sábado. Aquela mulher que andava curvada há 18 anos, Jesus vai e cura ela no sábado, dentro de uma sinagoga. Estavam os fariseus com o pé atrás de Jesus, e chegamos aqui no capítulo 14, Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu. Mas se você olhar lá, você vai ver, e os fariseus o observavam. Comer na casa de um fariseu, no dia de sábado, os fariseus o observando, e de repente entra em cena mais um personagem. E havia lá, naquela casa, um homem doente, que algumas traduções chamam de o hidrópico.
o homem hidrópico, ou seja, é uma doença que retém água. Provavelmente era um homem inchado, com os pés, mão inchado, o rosto inchado. E daí Jesus já saca qual é a dos fariseus, aquilo é uma armadilha para ele. E Jesus pergunta: é lícito curar no sábado? Fica aquele silêncio, clima de festa, né? Era para ser uma ceia, um almoço, né? Jesus fica em silêncio. De repente Jesus diz: por acaso, se o filho de vocês, ou até um animal de vocês cair num buraco no sábado, vocês não vão tirar? Jesus cura aquele homem, né? Provavelmente escandaliza os fariseus, e naquele clima, dentro daquela casa, Jesus começa a observar uma coisa: as pessoas lutavam pelos melhores lugares. Tinha a mesa, era uma mesa, né, metade dessa, era uma plataforma que ficava no chão, né, em forma de U. As pessoas iam se reclinando ali, e o lugar de honra era sempre do lado do dono da casa, né, da direita, da esquerda. Era a pessoa que mais comia, era a pessoa que sempre recebia primeiro, porque o dono da cerimônia repartia e dava, e todas as pessoas procuravam aquele lugar. Daí Jesus começa a falar algumas coisas, e ele diz: olha, quando vocês chegam no lugar, não procure o lugar de honra, pelo contrário, fique lá no lugar talvez de menos honra possível. Se você for um convidado especial, o dono da casa vai te chamar para estar num lugar de destaque. Todos vão ver que você é uma pessoa de destaque. De repente, Jesus também começa a falar sobre um outro assunto. Jesus entra na parábola da ceia. É interessante quando nós olhamos essa parábola da ceia, e aqui é que nós precisamos olhar com um olhar diferenciado, entender um pouco o que se passava. Porque a gente vê na parábola um homem, provavelmente um homem rico, que dá uma festa. E ele diz, então, para os seus servos: olha, convide lá os meus amigos e tal. E no dia da festa, quando é para avisar que a festa vai começar, todos têm uma desculpa. E aqui tem algumas coisas importantes que nós precisamos olhar dentro desse contexto. A primeira coisa é sobre a forma que nós olhamos para a comida e para a água. Vivemos em pleno século 21, no Ocidente, onde uma água potável você abre a tua torneira e tem. Onde a água aqui no Brasil ainda é barato, na Europa já está ficando mais caro, né, e assim por diante. No Oriente, a água potável é coisa rara. Tanto que as pessoas faziam um grande sacrifício. Na época de Jesus mesmo, tinha que ir lá no poço, cavar, tirar a água, levar. As pessoas valorizavam muito a água. E as pessoas também valorizavam muito a comida. Não podia haver desperdício. Essa era a cultura da época. Quando nós olhamos para esse texto, olhando para a nossa realidade de hoje, às vezes com a nossa mentalidade de ocidental do nosso século, nós não entendemos isso. Porque as festas no Brasil e no Ocidente, elas sempre têm que sobrar comida. Se você vai convidar alguém para ir na sua casa, convida lá o pastor Nilton, o pastor Ferreira e o pastor Lediel. Alguns acham que eu como muito. Como bem. Como bem. A pessoa não vai fazer comida para dar na medida certa e para faltar. É da nossa cultura, por exemplo, se eu começo a ver que o arroz ali só tem mais uma colherada e o pessoal não parou de comer, a dona de casa vai ficar apavorada e vai começar a fazer mais arroz lá dentro. Porque é da nossa cultura, se sobrar, legal, uma boa festa. Me lembro, quando era criança, dos casamentos que a gente ia lá em Minas Gerais, quando o papai era missionário, se matava boi, tinha que sobrar carne, tinha que sobrar carne na festa. A festa boa, em que saíam falando: olha, esse dono da festa, esse pai que casou a filha aí, recebeu muito bem a gente, comemos assim até explodir, ainda sobrou lá. Cara bom. Na cultura da época de Jesus, isso não era bom. Não podia sobrar alimento.
Porque o alimento, como eu falei, era visto de uma maneira bem diferente como dos dias de hoje. Alimento era coisa rara. Alimento era coisa escassa e precisaria ser bem valorizado. Quando havia desperdício numa casa, aquela pessoa, ela era vista de forma negativa pela sua sociedade. Se alguém desse uma festa, e por isso eles olhavam bem quantos convidados ia ter, tal, para fazer tanto de comida certo. Se sobrasse, aquela pessoa perdia crédito. Ela era vista como um desperdiçador de comida. Ou seja, está prejudicando a própria sociedade, não assumia cargos de liderança na vila onde morava, e assim por diante. Ou seja, afetava todo o contexto da sua vida, justamente pela falta de comida naquela sociedade. E daí nós vemos então, esse homem rico, não querendo cair na desgraça de ficar mal visto e mal falado pela sua comunidade, como era costume, sabia-se a porção certa de comida baseada nos convidados, ele manda o seu empregado ir convidar as pessoas. E a gente tem que dividir esse processo do convite em duas etapas. A primeira etapa, saía lá o empregado na casa então desses amigos. E ele chegava lá então na casa do Cleito, você vai poder ir na festa que o senhor está dando e tal? Ok, eu vou. Cleito marcava. Ricardo, você vai poder ir? Marcava o nome do Ricardo. Solano, vai poder? Ah, não vai? Beleza. E assim ele sabia quantos convidados teria. O nome dos convidados estavam lá. E, baseado nisso, fazia, então, a preparação, a alimentação, a arrecadação de trigo e assim por diante. No dia da festa, porque não era avisado o horário da festa, era falado do dia, porque as festas duravam praticamente todo dia, começava-se cedo e ia até tarde. No dia da festa, quando estava para começar, o mesmo empregado, sabendo dos convidados que tinham confirmado, ele ia então na casa desses convidados e falava: olha, a festa vai começar, vamos embora. E para surpresa desse empregado e desse senhor que estava dando a festa, quando ele voltou lá, nos convidados que tinham confirmado da primeira vez, eles falaram que não poderiam comparecer. Em outras palavras, eles estavam dando desculpas e afirmando que não davam a mínima se aquele convidado, se aquele senhor ficasse mal falado, fosse desprezado e assim por diante. Era uma afronta enorme. E quando nós olhamos para as desculpas que essas pessoas dão, a coisa fica um pouco pior. A situação fica ainda um pouco mais complicada. Porque nós olhando assim, parece, poxa, mas isso até que são desculpas razoáveis, mas não são. Não são. O primeiro diz: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Primeiro que essa desculpa é falha, frouxa, porque uma propriedade não se compra de uma hora para outra. E ele inverte as coisas. Comprei uma propriedade e preciso ir vê-la. Ninguém faz isso. Primeiro se vê a propriedade, se estuda a propriedade e depois compra. Esse não. Comprou para depois ir vê-la. E na época de Jesus, quando se comprava uma propriedade, fazia-se duas coisas muito importantes. Era um processo muito longo. Primeira coisa, olhava e fazia um estudo com as pessoas, com os vizinhos daquela propriedade, para ter a certeza que aquela propriedade pertencia ao fulano de tal que estava me vendendo. Então era feita uma sondagem bem exímia, para ver se era verdade. E a segunda coisa, demorava quase um ano inteiro para se fechar negócio de uma propriedade. Baseado numa sociedade agrícola, as pessoas compravam terreno, compravam propriedades para plantar, para a agricultura. Quem comprava uma propriedade naquela época? Ele primeiro, então, pedia licença num pedaço daquela terra para trabalhar nela durante um ano inteiro, para experimentar todas as estações, para ver se aquela terra
era fértil. Então, essa desculpa que esse primeiro dá, não cola, não faz sentido. Mostra que não tem interesse nenhum pela pessoa e nem valoriza a pessoa que estava convidando. A segunda diz assim: acabei de comprar uma junta de bois e preciso experimentá-la. Mais uma vez ele inverte as coisas. Primeiro você experimenta a junta de bois, depois você compra. Ele não. Primeiro ele comprou, para depois experimentar. É como nos nossos dias, alguém vai comprar um carro usado e primeiro compra, paga tudo o carro e depois vai andar com o carro para ver se está em boas condições. Isso não existe. Era algo que não colava também naquela época. E o terceiro diz: acabei de me casar. Mais uma vez aqui, essa talvez é uma desculpa, né, que a gente olha, não, mas poxa, o cara casou, né? Mas o casamento, ele era um processo também longo e demorado. Não era de uma hora para outra que se casava. O casamento naquela época, a festa demorava dias. E, como eu falei, com a escassez que era de água, com a escassez que era de comida, ele tinha que se preparar durante meses para dar uma festa onde tinha uma coisa só, que as pessoas poderiam, né, usufruir e até sobrar, que era o vinho. Mas a água e a comida nunca podia se desperdiçar. O casamento era planejado e o noivo e os seus pais trabalhavam muito para dar uma festa digna, onde o nome da família fosse honrado. E esse aqui diz: olha, eu acabei de casar e não vai dar para ir. Todos eles arrumaram uma desculpa esfarrapada para não comparecer à festa do seu Senhor. É como se nos nossos dias eu fosse dar uma festa importante, uma festa do meu casamento, e ligasse para um amigo que eu conheço desde criança, que é meu amigo, que eu acho que a gente é parceirão, e ligasse de meu amigo Cleiton: e aí, vai poder vir na minha festa? Ele dissesse: não vai dar. Hoje eu aluguei o filme De Volta para o Futuro e vou ficar assistindo. Era como eu ligasse para o Ricardo e falasse: ei, Ricardo, vamos lá? Não, hoje eu vou ter que ficar jogando aqui um videogame, baixei um jogo novo de futebol. São desculpas esfarrapadas, e para a gente entender o que era aquilo soado nos ouvidos do Senhor que convidou, eu estou fazendo essas ilustrações. E para a gente também entender o porquê que esse Senhor ficou tão irado e tão desapontado com essa situação. E daí, a gente se pergunta, olhando então para essa parábola, com uma compreensão um pouco melhor sobre ela: aonde eu me encontro nessa parábola? Aonde você se encontra nessa parábola? De primeiro momento, a gente poderia já matar a charada aqui. Bom, Jesus estava falando para os fariseus, se consideravam a nata dos judeus. Jesus estava dizendo o que é lógico para a gente hoje. Ele convidou os judeus para a festa, os judeus recusaram, não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele manda chamar os gentios, que somos nós, para entrarmos para essas bodas, para entrarmos para essa festa e celebrar com ele. Certo? É uma interpretação correta e era, com certeza, uma das coisas que Jesus queria dizer nessa época, nesse momento. Nós somos e nos encaixamos perfeitamente nos pobres, nos coxos, nos moribundos que estavam perdidos sem chance alguma de ter a vida eterna, até que a mensagem do Evangelho chegou para nós. Mas hoje, com uma igreja estabilizada, 2000 anos de história, eu consigo enxergar que muitos de nós se encaixamos também naqueles convidados que recusam participar da festa do seu Senhor. Eu não preciso ir muito longe. A gente pode olhar para a nossa própria vida. Eu olho para a minha vida, você olha para a sua. Quando nós aplicamos essa verdade para a nossa vida, sobre o convite
para participar da festa do Senhor? Será que nós estamos realmente entrando nessa festa? Será que nós realmente estamos aceitando o convite desse Senhor? Ou muitos de nós está recusando participar da festa, aceitar o convite desse Senhor por coisas mais fúteis da vida, por coisas mais simples da vida? Eu olho para a geração de cristãos de hoje e fico preocupado quando eu vejo muitos se encaixarem no papel de convidados que viram as costas para esse convite. São doutores da desculpa. A nossa geração de cristãos tem se tornado doutores, PhDs em dar desculpa. A gente coloca a Bíblia de lado. Não lemos a Bíblia porque estamos lendo um outro livro. Estamos lendo 50 Tons de Cinzas, que é mais importante. Abrimos mão da Bíblia para Harry Potter, né, adolescentes, jovens. Abrimos mão de momentos com Deus para estarmos assistindo o Big Brother. Nós sempre temos uma desculpa. Senhor, muito corrido no dia. Senhor, eu preciso estudar na faculdade. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. Quando nós olhamos para a nossa vida, eu penso que às vezes nos encaixamos nesses convidados que se tornaram peritos em dar desculpas. Deus, Ele nos oferece e nos ofereceu o maior banquete de todos. Deus nos ofereceu o banquete Jesus Cristo. E Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim jamais terá sede, jamais terá fome. Aquele que bebe de mim, que só a água da vida, jamais terá sede. O banquete foi nos oferecido. E quando nós olhamos para as igrejas hoje, nós vemos tantas pessoas correndo atrás de sobra no lixo, para suprir o vazio que está dentro de si. Isso é uma recusa ao convite para a festa que o Senhor nos oferece. Eu assisti, há um tempo atrás, um pedaço de um filme, nem consegui ver o filme inteiro. O filme se chamava Sim, Senhor. Sim, Senhor. Um cara que leu um livro e decidiu nunca dizer não para nenhum convite que aparecesse. Dizia sim, e a vida dele mudou drasticamente. É uma posição muito drástica, e a própria Bíblia diz: é momento de dizer sim, é momento de dizer não. Você precisa aprender a dizer não para muitas coisas. Agora, a grande verdade é, quando eu consigo ver Jesus como o banquete, e o Pai como o Senhor que oferece esse banquete, eu jamais posso recusá-lo. Eu jamais posso recusá-lo. E eu lembro, para a gente começar a caminhar para o final dessa mensagem, a recusa não é verbal. Todos eles falaram que estariam lá. Todos eles falaram que participariam da festa que o Senhor estava dando. Mas na hora do vamos ver, na hora de botar isso em prática, eles recuaram, eles desanimaram. Irmãos e irmãs, dizer que é cristão nos dias de hoje é muito fácil. É muito fácil eu levantar a mão e vir aqui na frente e dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor, o meu Salvador. Agora, no dia a dia, quando as outras propostas começam a aparecer, eu estou disposto a renunciá-las para cumprir com a minha palavra, porque eu entendi que aquilo era o melhor para mim? Todos os dias, você vai ter propostas de colocar alguma coisa no trono da sua vida. Pode ser os bens, pode ser propriedades,
pode ser um relacionamento. E falando de relacionamento, deixa eu dar uma aprofundada um pouco mais. Domingo de manhã passado eu falei isso, eu preciso repetir. Recado de Deus para jovens, adolescentes e irmãos adultos. Por favor, cuidado com os relacionamentos. Os amigos podem ser perigosos para te afastar dessa festa, desse banquete que o Senhor está preparando. A gente cuida muito dos inimigos, achando que os inimigos podem nos fazer mal. Realmente podem, a gente tem uma precaução com eles. Mas, quando a gente confia numa pessoa e se torna amigo, aquela pessoa, ela tem uma influência muito grande sobre nossas vidas e nosso comportamento. Eu tenho visto que na vida de jovens, adolescentes, irmãos adultos, os amigos, ou pseudos amigos na ótica de Deus, tem sido um grande problema, tem sido um grande perigo. Jovens que, por causa de uma amizade, deixam de ouvir pai e mãe, que criaram, educaram a vida inteira, para dar ouvido e crédito para uma pessoa que conheceu há um mês atrás. Amigos convidando jovens para participar de coisas imorais, coisas indecentes. Mas, poxa, pela força da amizade a gente vai. E estão se destruindo, estão mergulhados no pecado, estão recusando o convite para essa festa. Cuidado com os amigos, cuidado com os relacionamentos. Não negue o convite desse banquete por amizades que não te levam para mais perto dele. O amigo verdadeiro é aquele que pega na sua mão e diz: vamos junto para essa festa, é lá o nosso lugar. Eu quero então encerrar essa mensagem, eu quero encerrar essa palavra, lembrando desse momento que nós vamos agora desfrutar, a ceia do Senhor, o banquete que nos foi oferecido. E Jesus, ele foi bem claro, na noite que foi traído, ele disse: olha, aqui está esse pão, e todas as vezes que você comer desse pão, beberes esse cálice, vocês se lembrem da minha morte. Vocês se lembrem da minha morte. Ele não disse: olha, se lembrem dos milagres que eu fiz. Se lembrem de quantos pães eu multipliquei, de quantos peixes eu multipliquei. Não. Ele disse: se lembrem do maior sacrifício que eu fiz, da minha morte. Porque ele se lembrando disso, eles saberiam o quanto eram amados pelo seu Senhor. O quanto o seu Senhor valorizava eles e os queria bem. O convite que eu tenho para você hoje e para mim hoje, lembrando aquela pergunta que eu fiz no começo: você se arrependeu de não aceitar algum convite? Provavelmente sim, mas a minha oração, o meu desejo é que eu e você venhamos a cada dia aceitar o convite de Cristo. Esse é um convite que eu garanto, você jamais irá se arrepender. E finalizo dizendo, é convite para uma festa. A vida cristã, olhada pela ótica de Deus, ela precisa se tornar uma festa, porque nos traz júbilo, alegria, lembrando de quanto somos amados pelo Senhor e do que nos espera nas bodas celestial. Vamos colocar em pé e fazermos uma oração. Que a parábola da ceia seja sempre um chacoalhão todos os dias para a nossa vida. E que eu não venha me tornar como esses convidados, doutores em desculpas, mas busque o Senhor todos os dias. Ande com o Espírito Santo todos os dias. Medite na palavra do Senhor todos os dias. Faça o bem ao seu próximo todos os dias. Ame as pessoas. Ame na prática os seus filhos, seu esposo. Isso é colocar em prática o sim que você deu a seu Senhor. Dá a mão para quem está do seu lado e vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra.
Obrigado, Deus, por essa parábola que nos contou e nos proporcionar a capacidade, Senhor, de entendermos nos dias de hoje e aplicá-las em nossa vida. Sem percebermos, Senhor, tantas vezes, nós estivemos do lado daqueles os convidados que recusaram o teu convite, Senhor. Recusaram o convite por coisas supérfluas. E muitas vezes, como eles, nós demos desculpas esfarrapadas, quando o convite era de negar a nós mesmos e seguir os teus passos. Quando o convite era para nos tornarmos santos, assim como tu és santo. Quando o convite, Senhor, era para nós sermos pequenos Cristo lá na nossa casa, na nossa empresa, na nossa escola, faculdade. Mais uma vez, Senhor, esse convite chega aos nossos ouvidos e em coletividade nós estamos aqui dizendo sim, nós queremos, Senhor. Nós queremos estar contigo, vivendo a festa que tu nos preparaste e desfrutando o banquete, desfrutando a presença de Cristo em nossas vidas, que nos traz uma alegria verdadeira, que preenche o vazio da nossa alma e que nos dá um sentido para viver. Nós afirmamos, Senhor, que sim, e que amanhã, que depois de amanhã, que nas nossas atitudes da vida, nós possamos mais uma vez, Senhor, com os nossos atos, com as nossas escolhas, com as nossas ações, dizermos, Senhor, que nós queremos estar na tua festa. Essa é a oração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.